Boa noite, queridos alunos do Colégio Leite, em especial os meus alunos aí do oitavo ano. Essa aula vai ser voltada para o oitavo ano, né? Nós estamos aí cumprindo essa quarentena, sabemos que é necessário, é um momento importante a gente ficar em casa. E no período que a gente está em casa, que não é um período de férias, você pode estar lendo algum livro, revisando os assuntos, assistindo séries interessantes, né? Nós estamos assistindo aquela série De Gênios, que fala da história de Albert Einstein. É uma série muito interessante, muito legal, e você pode estar assistindo também, baixando no torrent e assistindo essa série que vale muito a pena. Então olha só, hoje eu queria bater um papo com vocês nessa nossa videoaula, né, lembrando um pouquinho da cinemática, ok? Então a gente vai lembrar um pouquinho hoje sobre aquela história de repouso e movimento. Olha só, olhando para essa imagem aqui, né, uma imagem clássica de um ônibus na parada de ônibus, algumas pessoas aqui, motorista, passageiro, pessoas subindo e descendo. Claro que isso daqui não vai acontecer nesse período de quarentena, mas suponha que encerrou o período de quarentena, ok? E aí você tem um ônibus, né, com bastante passageiros, você tem aqui um motorista, e aí a gente vai analisar que corpos estão em repouso e que corpos estão em movimento, certo? Então imagina aqui um motorista do ônibus, ok? E vários passageiros nesse ônibus estando sentados ou em pé. Olha só, se eu adotar o motorista do ônibus aqui como referencial, o que acontece? Todas as pessoas que estão no ônibus sentadas ou em pé, elas estão em repouso em relação ao motorista. Por quê? Porque nesse momento, para o referencial que é o motorista, nenhum deles está mudando de posição. Agora imagina que você subiu no ônibus e você está aqui sentado na janela do ônibus, não é? E você observa as pessoas que estão aqui na parada de ônibus, aguardando o seu coletivo, né? Existem algumas pessoas sentadas e outras pessoas em pé. Muito bem, quando o ônibus inicia o seu movimento, ele sai da parada de ônibus, você que está sentado na janela, você vai ser o referencial agora, e as pessoas que vão estar na parada de ônibus, para você que está sentado na janela do ônibus, no entanto o ônibus está em movimento, saiu da parada, para você, as pessoas que estão aqui na parada de ônibus, elas estão em movimento. Por quê? Elas mudam de posição com relação a você, que é o referencial, e está na janela do ônibus. Então, um corpo ele vai estar em repouso ou movimento, dependendo do referencial adotado. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Olha só, outra coisa que eu preciso lembrar é a questão de movimentos, tipos de movimentos. A gente sabe que todo corpo ele realiza uma trajetória, certo? E essa trajetória ela vai definir um tipo de movimento. Então observa uma estação aqui de metrô, não é isso? E nós temos aqui esse veículo, o metrô. Ele se desloca nos trilhos em um movimento chamado de movimento retilíneo. E isso vai acontecer na rodovia, vai acontecer nas estradas, qualquer corpo, seja um ônibus, um caminhão, uma motocicleta, eles vão realizar um movimento retilíneo em uma avenida, em uma rua, em uma rodovia. Então, movimento em linha reta é definido como movimento retilíneo. Beleza. Um outro tipo de movimento muito interessante é o que nós chamamos de movimento circular. O que nós temos aqui na nossa imagem? A Terra realizando um movimento de translação em torno do Sol. Esse movimento é chamado de movimento circular, ou chamado de circular, também chamado de movimento elíptico. Então, todo movimento em trajetória circular é definido como movimento circular. Um exemplo também é o globo da morte, né? Você tem lá um motoqueiro e aí ele gira naquele globo da morte e também realiza um movimento circular, beleza? Próximo movimento é o movimento chamado de parabólico. Aqui é a tela de um jogo Angry Birds, não é isso? O que acontece? Quando o passarinho aqui, você vem com o seu dedo, né, e lança o passarinho aqui em direção ao seu alvo, ele realiza um movimento que é chamado de movimento parabólico. Não tem nada a ver com a parábola, né? O movimento parabólico é um movimento em forma semicircular. Beleza? O próximo. Ponto material. Vamos lembrar de ponto material e corpo extenso. Ponto material é todo corpo que a dimensão dele é desprezível comparado a um fenômeno observado. Um exemplo,
Um carro em uma rodovia, ele é considerado um ponto material. Sabemos que a rodovia ele tem uma grande dimensão, muitos quilômetros a serem percorridos por um veículo. Então o veículo, seja um carro, uma motocicleta e até mesmo um caminhão, eles são considerados um ponto material comparado à rodovia, ok? Então aqui a gente tem uma imagem que ilustra, né, a entrada da cidade de Castanhal, por exemplo, e aí você vê aqui alguns veículos, um caminhão, um carro, né, de pequeno porte, todos eles em relação à rodovia. Imagina que você sai de Castanhal e vai para uma outra cidade fora do estado, ou você vem da capital até Castanhal, o seu veículo ele é considerado um ponto material comparado a esse fenômeno que é a estrada, beleza? Isso é ponto material. Corpo extenso. Um corpo ele pode ser um ponto material ou também um corpo extenso. É aquele que as dimensões não podem ser desprezadas comparadas ao fenômeno. Então, esse mesmo carro que você está andando, né, percorrendo de Castanhal a outra cidade ou de Belém a Castanhal, você vai colocar o carro na garagem de casa. Nesse momento, o seu carro, que é um ponto material em relação à estrada, ele passa a ser agora um corpo extenso em relação à sua garagem, né? Então ele ocupa um espaço relativamente grande em relação à sua garagem. Então a partir desse momento, o seu carro ele passa a ser agora um corpo extenso e não mais um ponto material. Ok? Outra dica que é interessante, aqui a gente tem uma charge, não é isso? Uma história em quadrinhos, em que o Cascão ele está no skate e ele passa pelo Cebolinha. E aí o Cebolinha vai questionar com o Cascão: Cascão, é proibido andar de skate aqui no parque. E o Cascão vai responder: eu estou parado, quem está andando é o skate. Olha só, se a gente adotar o referencial Cebolinha, o Cascão está em repouso ou movimento? Você poderia responder, né? A resposta correta é o seguinte: o Cascão ele está em movimento porque ele muda de posição com relação ao Cebolinha, ok? Agora vamos analisar um outro referencial. Imagina o Cascão, se o referencial for o Cascão em relação ao skate, né? Em relação ao skate, o Cascão está em repouso ou ele está em movimento? A resposta correta, ele está em repouso, porque ele não muda de posição com relação ao skate. Então, quando ele fala para o Cebolinha que eu estou parado e quem está andando o skate, ele está falando corretamente de acordo com a física. Beleza? Vamos lá. Um outro detalhe que a gente precisa lembrar é o espaço. O que é espaço? Espaço é a mesma coisa que posição de um determinado corpo, ou a posição inicial, o espaço que ele ocupa quando ele vai iniciar uma trajetória. Imagina que você está na rodovia BR-316, nesse ponto onde tem o posto da Polícia Rodoviária Federal, né? Aí nós estamos em Ananindeua. Ananindeua ele é considerado o quilômetro zero da rodovia BR-316. Para espaço na física, a gente vai adotar uma letra, que é o S, relacionado a space. Tudo que for inicial é S0, espaço inicial. Então, Ananindeua é o espaço inicial. Chegamos em Castanhal. Castanhal é o quilômetro 60, é o espaço final, considerado chamado de SF. Então, o espaço inicial S0 ou SI e o espaço final SF. Beleza? Então, olha só. Se um carro sai de Ananindeua em direção a Castanhal, ele vai realizar um deslocamento. Então, vai ter uma posição final, que vai ser Castanhal, e a posição inicial de onde ele saiu, que é Ananindeua. Então, nessa situação entre o espaço final e o espaço inicial, a gente vai ter o delta espaço ou o delta S. Na física, tudo que for delta é aquilo que é final menos inicial. Então, se ele saiu de Belém, chegou a Castanhal, a posição final, Castanhal, a posição inicial, Belém. Então, o delta S foi a distância que ele andou de Castanhal a Belém. Matematicamente, delta S é espaço final menos espaço inicial, beleza? E a mesma coisa vai acontecer para o tempo. Se esse deslocamento ele realizou em 1 hora, né? Então, meu delta T, ou seja, a variação do meu tempo, foi de 1 hora, beleza? Velocidade. Velocidade, não esqueça, é uma grandeza que está relacionada à rapidez do movimento, ou seja, se um determinado veículo aumenta a sua velocidade, ele vai realizar esse percurso em um menor intervalo de tempo, correto? Então, ele vai percorrer o espaço em um menor intervalo de tempo, beleza? Então, olha só, nunca vamos esquecer que a unidade padrão de velocidade é metros por segundo, beleza? E o símbolo de velocidade é o V, ok? Vamos lá. Então, olha só.
Imagina um carro de Fórmula 1, ok? Ele está realizando uma determinada trajetória, um determinado percurso. Então, quem é que ganha no circuito de Fórmula 1? Aquele carrinho que tiver uma maior velocidade. Se ele tem maior velocidade, ele vai percorrer o circuito em um menor intervalo de tempo, beleza? Olha só, outra coisa que é interessante. Bom, isso é a física teórica, né? Mas determinadas coisas da física a gente precisa matematizar ou representar através de símbolos, correto? Então, olha só, existe uma equação que vai me explicar o que é velocidade, né? Velocidade média é a razão, estou falando da matemática, a razão é uma divisão entre o delta espaço, delta S, pelo delta T, ou seja, a velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Então observem aí a equação, né? Variação do espaço, delta S, é o espaço final menos o espaço inicial. E o delta T é o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então olha só, sabemos que nós temos uma unidade no SI que é metros por segundo. Mas aqui, por exemplo, nos nossos veículos, né, nós adotamos quilômetro por hora. Então, quando você está viajando na estrada, né, imagina que você está na estrada realizando um percurso, né, e aí a velocidade do teu carro é 80 quilômetros por hora, ok? Tá. Se na tua prova, geralmente nas provas de vestibulares, do Enem, nas provas da vida por aí, eles pedem para você transformar essa velocidade de quilômetro por hora em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Existe uma unidade de conversão, né? Por exemplo, a unidade, se a velocidade estiver em metros por segundo e você quiser passar quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Mas se eu quiser transformar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o inverso. Eu vou dividir por 3,6, beleza? Tá entendido isso daí? Se você não entender, você pode pausar, voltar o vídeo e assistir a explicação de novo. Bom, vamos lá. Olha só, um exercício para a gente, né, fixar isso daí. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Olha o que a questão está pedindo. Qual é a velocidade em quilômetros por hora de um carro de Fórmula 1 em um trecho retilíneo que percorreu 350 metros em 10 segundos? Então, olha só, o carro ele percorreu uma distância, um delta S, certo? Um delta espaço de 350 metros. Então, 350 metros está falando da distância. 10 segundos está falando do tempo. Então eu vou aplicar diretamente a minha fórmula de velocidade média. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Acompanhe aqui na tela, olha, você pode ver, tá? ΔS 350, né, que foi o meu espaço, dividido por 10, que foi o tempo. Se a gente cortar o zero lá, 35 por 1, vai dar 35 metros por segundo. Mas parou aí a questão? Não. Olha só, eu achei a velocidade de 35 metros por segundo. A questão está pedindo a velocidade em quilômetros por hora. O que você vai fazer? Você vai pegar 35 e vai multiplicar por 3,6, beleza? Você pode fazer esse cálculo aí e no outro dia, no outro momento, você vai me dar a resposta, ok? Vamos lá. Agora um macete para você ficar bem esperto. Tem questões que vai te pedir a velocidade. Nas questões que te pedir a velocidade, ele vai te informar o espaço e vai te informar o tempo. Então é muito simples, você vai pegar o espaço e dividir pelo tempo. Mas existem algumas questões que eles vão pedir para você encontrar o espaço percorrido. Qual foi o espaço percorrido por um carro, né? O que você faz? Olha ali para a fórmula. Olha aqui para a fórmula. Você está vendo que a fórmula é velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Correto? A gente vai mexer aqui na equação, olha só, ΔS, o que eu vou fazer? Vou fazer uma operação matemática em que o ΔS passa para cá e aí eu multiplico a velocidade média pelo tempo, correto? Então olha só, o espaço é a velocidade vezes o tempo. Vou te dar um macete. Então eu quero saber o espaço. Espaço é velocidade pelo tempo. Então eu tenho um macete para te ensinar. SVT, sozinho vendo TV. Sozinho vendo TV é um macete para você encontrar o espaço. Quero saber o espaço. Agora tem questões que vai te pedir o tempo, ou seja, qual foi o tempo que um carrinho completou aquela volta, completou aquele circuito, ok? Muito simples. Olha para cá para a tela. Você tem de novo a equação da velocidade, que é o espaço pelo tempo, correto? E aí o que acontece? A gente vai brincar com a fórmula, né? O tempo vezes a velocidade é igual ao espaço.
Tirando os deltas, ou seja, eu tenho T é igual a S sobre V. Tempo é o espaço pela velocidade. Tenho só você, e aqui sozinho vendo TV. Tenho só você, sozinho vendo TV. Então, se eu quiser encontrar o espaço, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Se eu quiser o tempo, eu pego o espaço e divido pela velocidade. E daqui para frente, qualquer questão que você pegar e que tiverem as informações necessárias, você com certeza vai tirar uma boa nota, ok? E aí, nesse momento aqui, uma pequena questão para ficar mais claro ainda. Olha só, foca aqui na tela. Um ônibus sai de Belém às 9 horas e chega em Paragominas às 14 horas, distante 300 km. Determine a velocidade média desse ônibus durante a viagem. Isso eu quero em km por hora e em metro por segundo. Então, olha só. O ônibus saiu às 9 de Belém e chegou às 14 em Paragominas. Então houve aí um ΔT, ou seja, houve uma variação do tempo. Observa que a distância de uma cidade a outra é 300 km. Olha lá para fora. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Quem é o espaço? 300 km, ou seja, a distância de uma cidade a outra. E a variação do tempo, eu vou pegar o tempo final, ou seja, ele chegou às 14 horas, menos a hora que ele saiu, 9 da manhã. 14 menos 9, 5, não é isso? Aliás, 6, né? Então eu vou fazer a divisão. 300 dividido por 6, eu encontrei uma velocidade de 50 km por hora. Beleza, achei a velocidade em km por hora, quero transformar essa velocidade em metro por segundo. Eu vou adotar a regra de conversão, né? 50 km dividido por 3,6 vai ser exatamente igual a 13,8 metros por segundo. Então é uma coisa muito simples, né? Você pegou a física teórica, matematizou e matou a questão, beleza? Então olha só, galera, a gente está chegando ao final dessa nossa pequena aula, né? Nessa pequena videoaula, deixando a nossa mensagem, né? Que a física é linda, Deus é seu autor. Um forte abraço para vocês, uma boa quarentena, aproveitem, assistam esse vídeo, curtam, compartilhem e um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.